recuou, mas uma bola esquisita, a Bernabé chegou para brigar, sobrou pro Serna, bateu na trave, a bola volta, Everaldo bateu pro gol. Pelo amor de Deus, mas que cagada. Que cagada do Internacional. O Martinelli fugiu, botou na frente, Samuel Xavier espichou, Serna bota na frente, Bernabé não achou nada, vem o Serna invadindo a área, passou pela marcação, cruzamento para trás, Everaldo bateu, gol. Gol da equipe do Fluminense. O Serna mijou no Bernabé e no Vitor Gabriel. Foi isso que aconteceu. Salve, torcedor tricolor, torcedores também de outros clubes, sejam muito bem-vindos, Drex aqui no React. Logo mais tem Internacional e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, né? E esse vídeo aqui quero, lógico, trazer e vamos reagir aí a algumas opiniões dos torcedores do Internacional, já prospectando o jogo de mais tarde, né? Que acontece 8h30 da noite lá no Beira-Rio, né? Só que a preocupação maior, é lógico, é o São Paulo, mas também já visando o jogo contra o Fluminense no meio de semana pela Copa do Brasil, já que o Inter acabou perdendo a primeira partida, então eles também estão preocupados aí com a Copa do Brasil. O Tricolor venceu o primeiro jogo contra o Paranauê, não é verdade? Vai com uma vantagem, mas uma vantagem mínima. Não deixa de ser uma preocupação para nós torcedores do Tricolor. Fechou? Mais videozão focado aí nesse jogo entre Inter e São Paulo e os torcedores do Inter dando aquele pitaco para saber como vai o time do Internacional. Então, se você quer saber como o Inter vai receber o Tricolor Paulista nesse jogo de Campeonato Brasileiro, fica ligado que aqui você vai ficar sabendo de tudo, fechou? Antes da gente ir pro vídeo, deixa aquele likezão, fortalece aí com o seu like a sua inscrição nesse novo projeto do Drex, canal Drex no React, dá aquela fortalecida, se inscreva e é lógico, comente, deixe o seu comentário, fechou? Bom, vamos para a telinha aqui do React, que já tá no esquema, e é lógico, a gente vai ver aí que a galera do Internacional está prevendo para esse jogo de logo mais contra o Tricolor Paulista. Vamos dar o play aqui nos comentários dos amigos e vamos que vamos. Falar do Inter aqui, que vai jogar nesse domingo contra o São Paulo, provavelmente com algumas mudanças no seu time. O jogo contra o Fluminense escancarou a preocupação que vinha sendo de todos, né? O Inter ainda tem capacidade de retomar um grande futebol, porque eu não vou ficar preso às vitórias, às 3 vitórias, né, na sequência do retorno agora do Brasileirão, porque eram adversários todos fracos, todos em zona ali de rebaixamento, e contra o Vasco da Gama, o Inter nos preocupou, contra o Vitória da Bahia preocupou bastante, preocupou em vários momentos contra o Ceará, e contra o Fluminense, que é um adversário melhor, o rendimento talvez tenha sido o mesmo nos últimos jogos, só que os adversários eram piores. E aí o Inter... O pessoal tá preocupado lá, hein, velho? Diante da melhor qualidade, da melhor organização tática do Fluminense. O Inter se tornou um time com a bola previsível ofensivamente. Não tem movimentos que possam romper linhas defensivas, a não ser, de repente, num lance individual, numa sacada de alguém, no Alan Patrick fazendo uma genialidade, né? Ou num cruzamento, velho cruzamento, a bola bate aqui, bate ali, sobra para um. Mas aquela jogada que em outros momentos o Inter conseguiu fazer, né, de transição rápida, toque de bola, ultrapassagens, isso não tá rolando. Não tá rolando. E já não aconteceu quando o Inter, no Campeonato Brasileiro, quando encerrou, que o Inter vinha naquela situação horrorosa, né? Tinha tomado 2-0 de forma melancólica para o Fluminense, aí entrou na zona de rebaixamento, todo mundo preocupado, o Inter vem, ganha 3, mas a gente fica olhando, tá bom, ganhamos, né? Ufa, que bom que ganhamos. Mas vem o jogo do Fluminense, que aí a exigência é maior, e o Inter sucumbe no jogo decisivo. E sucumbe com uma atuação patética, dando a impressão que os caras estão desinteressados com o jogo, estavam desligados, pensando em outra coisa. E aí, gente, fica muito ruim, porque o torcedor,
ele reage vendo o que está acontecendo em campo. Não é só pela boa performance, mas ele nota, às vezes, que o time está tentando, está correndo, está buscando, e o adversário está se impondo. Bom, agora, quando tu vê que isso não está acontecendo, que toda dividida ganha o adversário, né? Toda bola mascada fica para o adversário, toda segunda bola é do adversário. Tomara que Tu seja começa a pro ficar São desconfiado. Paulo Opa, dessa para um vez, pouquinho. né? Os caras entraram com 15 em campo e nós com 11, eles têm mais gente. O que está acontecendo? Né? Roger poderá promover a entrada de Alan Benítez na lateral direita com Aguirre na esquerda. Ramon totalmente sem moral, tá? Ramon sem moral. Deve acontecer uma preservação de Bernabé para este jogo contra o São Paulo, visando a partida de quarta-feira. Vamos para o setor de meio de campo? Ali, Alan Rodrigues está treinando normalmente e deve fazer a sua estreia na função de Bruno Henrique, que vai ficar de fora do time hoje e talvez jogue no Rio de Janeiro. Talvez jogue no Rio de Janeiro, porque o Alan Rodrigues não pode jogar Libertadores da América. Pode acontecer uma outra estreia, a entrada de Richard no setor de meio de campo, abrindo o meio de campo com a camisa de número 5 ali. A camisa 5 é do Fernando, né? Sendo o primeiro volante. Pode, não está descartado, não está descartada esta possibilidade. E uma outra mudança no meio campo ainda pode ser a preservação de Alan Patrick. Tomara. O Roger quer o Alan Patrick inteiro Tomara. para o duelo contra o Fluminense. A grande questão é o Alan Patrick talvez precise até de ritmo de jogo. Por isso é uma dúvida. Mas o Alan Patrick também pode ficar na lista dos jogadores preservados junto com o Bernabé e com o Borré. Até porque o Roger ganhou o Ricardo Matias. Ricardo Matias está treinando e fica à disposição. Para o jogo contra o São Paulo, a tendência é enervalência entre os titulares, com o Ricardo Matias ficando no banco e um teste que foi feito ao longo dos últimos treinamentos, que seria a entrada de 2 jogadores na frente, sem o Alan Patrick, com Tabata e Carboneiro por trás e 2 centroavantes, Valência e Ricardo Matias. Uma projeção de time aqui, tá? Rocher, Alan Benítez, Mercado, Juninho e Aguirre. Richard ou Thiago Maia, Alan Rodrigues fazendo a estreia, aberto pelo lado direito, Tabata, daí Alan Patrick, ou a entrada de mais um centroavante, e lá na ponta esquerda, Wesley. Esse vai para o jogo, tá? Esse vai para o jogo. Com o Valência lá na frente. Ou Valência e Ricardo Matias, sem o Alan Patrick entre os titulares, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Inter e São Paulo, né? Afinal, o Colorado tem esse desafio, né? Jogo no domingo à noite. O Inter que dentro do Campeonato Brasileiro, né? Tem uma recuperação importante. Conseguiu aí, né? 3 vitórias e 1 empate nos últimos 4 jogos, desde a parada. Hoje é 10º colocado. E em caso, né, de vitória, iria aos 22, 23, 24 pontos. Confronto e o Inter direto, pode São Paulo subir Inter. 2 posições nesta rodada caso vença o São Paulo. Para isso, né, o Inter torce, né, por um tropeço do Ceará nesta rodada. O Ceará que joga contra o Flamengo lá na Arena Castelão, em Fortaleza. É o que o Inter pode fazer, tá? Porque o Mirassol já tem 25, né? O Inter ficaria em 24 no máximo na 8ª colocação, o que, visto onde o Inter estava, né, dentro da zona do rebaixamento, é uma arrancada, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Então a vitória, ela é fundamental e até por isso eu tenho dito, né, eu sou veementemente contra a utilização de um time reserva, visando o jogo da quarta-feira contra o Fluminense. Acho que o Inter tem que colocar o que tem de melhor para retomar a confiança, vencer mais um jogo dentro do Campeonato Brasileiro, um adversário que vem em franca evolução após, né, a saída do Zubeldia, a chegada do Hernan Crespo. O São Paulo venceu também na Copa do Brasil o Atlético Paranaense. Então, assim, eu acho que é jogo para força máxima, para o Roger também usar como laboratório para o jogo da quarta-feira, porque a gente espera, né, que ele faça mudanças no time. Porque se ele tomar as mesmas decisões, as mesmas escolhas, a tendência é que ele tenha o mesmo resultado. Então, é o que eu estou esperando desse jogo aí do final de semana. E a gente, cara, não é a gente que tá falando isso, são boatos que estão rolando cada vez mais, que o Roger tá com a corda no pescoço. Pressionado lá, O Roger tá com a exatamente. corda esticadaça, que tá no limite.
Se o Roger perde para o São Paulo e para o Fluminense, teve um outro repórter a nível nacional que deu esses dias uma situação, deu hoje uma situação que se o Roger não ganhar as próximas duas, ele será demitido. Eu não acredito muito nisso ainda, tá? Foi o Hernan, não foi? Mas tu acha que pode... O Hernan... Não dá O pra André confiar Hernan, muito não, hein? Foi o André Hernan, que Não foi da... confia foi muito da, foi não, uma hein, amigos boa- do Inter? Por um bom tempo ele foi da Globo, né? Muita E agora informação ele tem um trabalho aleatória aí independente também, se eu não me que... engano, ele tem uma coluna no UOL. Ele falou sobre essa situação. Cara, o Hernan tem boas fontes, tá? E aí são fontes... Tem, ótimas. Também envolvendo até grandes empresários. E a gente sabe como empresários se mexem também no futebol nessa questão de técnicos, né? Então daqui Se a isso pouco acontecesse- isso influencia. Se isso acontecesse antes do jogo contra o Flamengo, seria um repeteco, mais ou menos, né, do que foi feito na volta do Cudê. Porque o Cudê chega praticamente pra assumir contra o River, né? Ele assume contra o Cuiabá, mas nem tem tempo de treinar e já faz o primeiro jogo contra o River. Então seria um pouco semelhante, só que, claro, não tinha Copa do O Brasil. Roger naquele também, não momento. foi? Roger também, não foi? É, o Roger Cudê assume na demitido. Sul-Americana. Ass- Assume na Sul-Americana, Exato. contra o Rosário. Mais uma vez, Mas- te agrada, Jair? Eu tenho que perguntar pro LED essa parte, que até deixa eu botar o LED na conversa, mas assim, ó, se o Internacional fizer isso aí, por exemplo, se o Internacional não ganha de São Paulo amanhã, esperamos que ganhe, que vença, Não, o não. Internacional que, por favor, né, pelo menos faça um contato antes com um outro técnico para ver se o cara toparia assumir a barca, né, Lédio? Porque se for para ser sempre assim a Bangu, a coisa fica estranho, porque ontem eu me senti constrangido pelo Alan Rodrigues. O D'Alessandro, na sua entrevista de apresentação do Alan Rodrigues, dizendo: não temos dinheiros para contratar craques. Se a gente tivesse, contrataríamos. Pô, tá apresentando um cara ali do lado, sabe? Tá, então aí algumas informações, né? Até um possível time do Internacional para receber o São Paulo hoje lá no Beira-Rio, né? Pode ser até um problema pro Crespo tentar armar um planejamento de jogo, até porque não se sabe se vai um time titular, né? Para poder já fazer aquele escopo pro jogo da próxima semana de Copa do Brasil do Inter, ou se vai um time reserva, né? Então, quer dizer, individualmente as peças podem jogar bem ou não jogar bem, né? Isso pode acabar dificultando aí o planejamento do São Paulo, né? Quero muito saber da sua opinião referente a isso daí. É lógico, seu palpite para esse jogo entre Internacional e São Paulo, né? Que acontece logo mais às 20h30 da noite. É lógico, lá no canal principal Drex Tricolor, a gente tem o pré-jogo, né? 1 hora antes da partida, e assim que o juizão apitar o final da partida, a gente já também inicia a live de pós-jogo para a gente comentar, analisar e fazer aquela resenha também ao vivo, né? Comentando do jogo. E é lógico, eu espero muito que o nosso tricolor paulista vença a 5ª seguida. Seria bom demais, hein? Depois da chegada do Crespo aí, seria muito bom. Qual o seu palpite para esse jogo? Quero muito saber. Deixa o seu comentário aí, deixa aquele likezão, se inscreve no canal também, que é super importante. Dá aquela moral aí para esse novo projeto, Drex no React. E amanhã tem reação de algum torcedor putaço da vida aqui no canal. Convido vocês a acompanharem amanhã, fechou? Então é isso, canal principal, hein? Live de pré-jogo, live de pós-jogo, espero vocês por lá, tamo junto, é nóis.